Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Nessa edição vamos conversar sobre uma temática que envolve a vida de muitas pessoas quando elas voltam à universidade em busca de uma segunda graduação, que significa também uma forma de pensar a própria vida. Para conversarmos a respeito, recebemos na ED Pesquisa de hoje Ivaldo Menezes, que é graduado em Direito, em Filosofia, é escritor, professor de Filosofia e servidor público e que concluiu recentemente sua pesquisa de mestrado em Gestão Integrada do Território sobre essa temática, que é o retorno à universidade, a busca por uma segunda graduação. Ivaldo, seja bem-vindo ao ED Pesquisa. Ed, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer te receber aqui, Ivaldo. E aí, para a gente começar a conversar, você concluiu recentemente sua pesquisa aqui no mestrado e você fez, então, essa discussão sobre o retorno das pessoas à universidade, ao ensino superior, para uma segunda graduação. E para isso você associa filosofia, geografia, não é isso? E o conceito de território. Para quem está nos assistindo, como que é possível associar essas temáticas, essas áreas do conhecimento, pensando na temática do retorno à universidade em busca de uma segunda graduação? Bom, a minha motivação foi, então, de trás para frente, a própria escolha profissional. Então, o que eu penso? Quando a pessoa escolhe uma profissão, ela tenta buscar alguma afinidade dela dentro daquilo que ela vai experienciar quando for cursar a graduação. E aí, mesmo que ela não tenha sabe nada, ela fica no imaginário. E aí, quando você vai para a filosofia, no existencialismo, nós temos alguns filósofos, por exemplo, o Martin Heidegger, que ele fala sobre o expressar e da relação do indivíduo para o mundo. Então, é uma relação que o indivíduo ele dialoga com o mundo com ele e vai construindo essas ideias, essas vontades, esses desejos, essa subjetividade que vai repousar, então, depois ali nessa profissão, nessa graduação que a pessoa busca. E aí, em meio a isso, você tem um conceito muito legal que eu aprendi aqui no mestrado, aqui no JIT, que é o conceito de territorialidade, que é exatamente os valores, os pertencimentos, a identidade que você dá àquele território, e isso vai fazendo uma simbiose, um diálogo, uma interação que vai construindo, mais uma vez, essa subjetividade na pessoa, no indivíduo, no ser. Então, a minha relação que eu coloquei ao desejo de uma profissão, isso já é uma construção anterior, há uma manifestação que o Heidegger coloca, é a autenticidade, e isso ali anida no conceito de territorialidade que a gente aprende aqui no JIT. E aí, você até falou um pouco aí, dessa autenticidade, eu queria que você falasse um pouco, em que medida a gente pode pensar, que essa busca por uma segunda graduação tem a ver com uma proposta mesmo de vida, de parar e pensar a vida, e esse conceito de autenticidade que você traz na sua pesquisa. Então, antes de falar um pouco da autenticidade, tem a ideia que é um pouco angustiante, o Sartre fala isso, de você, da filosofia, você sabe que é angústia quando você percebe a finitude da vida. Isso é ruim mesmo, dá aí um certo desânimo na gente, o nosso riso aqui não faz o menor sentido com o que está sendo dito aqui, mas porém dá também um empoderamento. Poxa, você tem aqui, este momento para você se expressar. E aí vem a ideia da autenticidade. Ora, se você está num sistema mundial, neoliberal econômico, se realmente nós temos boa parte da nossa existência, boa parte da vida no trabalho, então que seja algo que tenha a ver comigo. E aí começa a autenticidade do Heidegger, que ele nada mais está dizendo que, olha, você tem que se expressar dentro da existência, então, dentro do seu existir. Então, seria algo, de uma maneira muito simples, diferenciar o existir do viver. O existir é deixar-se levar, o viver é você se expressar. E aí fazendo uma escolha consciente, de como que você quer se colocar no mundo do trabalho que faça sentido, Claro. E aí na sua pesquisa você foca, você faz uma escolha, por alunos que retornam à universidade e que fazem o curso de psicologia. Sim. Tem alguma coisa nesse curso especificamente que você conseguiu perceber na sua pesquisa? Nesse sentido, se comparado com outras áreas, a gente pode falar que há alunos de psicologia que retornam e fazem psicologia numa segunda graduação. Eles estão em busca desse sentido da vida? Olha, durante as entrevistas eu senti isso. Teve alguns que colocaram isso até de maneira muito direta, não é? Que eu passei a me conhecer melhor, eu passei a ter domínio das minhas emoções,
em algum momento as falas disseram assim, olha, quando eu tomo decisão, eu não posso tomar decisão no calor da emoção, então eu percebi isso dentro do aprendizado no curso de psicologia. Então eu vi que sim, essas pessoas, elas migraram, elas foram até a psicologia num processo também de autoconhecimento. Pode ser que inicialmente elas não tinham isso de forma consciente, mas na vivência da graduação, sim, elas tiveram isso. E aí, quais seriam, então, as motivações? O que fazem, né, de forma geral, né, mas a partir da sua pesquisa, o que impulsiona uma pessoa, né, que depois que já fez uma graduação, ela retorna para a universidade? Na sua pesquisa você fala, né, de alguns falaram de sonhos antigos, de projetos de vida, enfim, como que você avalia esses dados? Então, eu vejo como a questão do próprio Heidegger, quando ele fala da autenticidade. Você olha, agora eu tenho mais consciência, ou talvez tenha mais maturidade, até maturidade psicológica, de compreender que, olha, há algo dentro de mim que eu preciso me manifestar, expressar, e tem esse tempo agora de vida para exercer isso. Então, não é que a graduação, ou a segunda graduação, ela surge ali meses antes, ou momentos antes, ou um ano antes do processo de ingresso na universidade para cursar a segunda graduação. Não, isso é um processo da própria vida, né? E que se culmina ali justamente por conta desse romper com alguns obstáculos. Então, até um dado legal foi a questão do tempo, né? Entre aquilo que eu já sabia que eu queria fazer e o efetivo realização daquilo que eu queria fazer. Então, há um tempo elastecido ali. Isso significa que tem uma dificuldade para se fazer, mas dentro de si isso nunca foi embora. E aí é um processo que a pessoa vai elaborando até dar conta de fato, parar, né, e realizar esse sonho. Sim. Sua pesquisa traz que em torno de 60% dos seus entrevistados cursavam a segunda graduação no período da noite, e esses 60% tinham mais de 30 anos, até 60 e tantos anos. E essas pessoas, né, compõem um perfil de pessoas que já estão no mercado de trabalho. Certo. De que maneira você conseguiu perceber que a experiência da primeira graduação e da vivência profissional colaborou na escolha dessa segunda graduação e ao cursar essa segunda graduação? Primeiro, ter já a precisão e a decisão de que vai realizar mesmo a segunda graduação. Então, não tem a menor dúvida, já passou pelo processo da primeira, já passou por uma experiência em mercado de trabalho, essa vivência, né, igual você colocou. Então, isso é potencializador e catalisador para você já realizar essa segunda graduação. Isso eu vi bem nitidamente. A outra questão é lidar com o próprio formato da graduação. Então, não vai ter aquela primeira experiência, aquele medo, aquela insegurança de enfrentar tudo aquilo que vai sendo passado. Inclusive, até nas falas, dizia isso, né, que esses participantes da segunda graduação. Não, ali eu me via como até alguém que dava apoio aos outros que estavam, então, na primeira graduação. Então, eu percebi que havia um alto nível de segurança, um alto nível de clareza com a escolha e uma vivência muito mais otimizada do que aquela que foi feita nos depoimentos em relação à primeira graduação. Então, é como se estivesse aproveitando ao máximo tudo que era oferecido ali na graduação. E isso é interessante, né, porque quando você apresenta, né, esse perfil, né, que aparentemente demonstra aí uma certa maturidade pelas vivências, isso não significa que essas pessoas não precisam de uma rede de apoio, né? Sim. Como que a sua pesquisa traz esses dados, né, dessas pessoas que retornam à faculdade, certo, mas sua relação com familiares, com pessoas, né, que são importantes na sua existência? Como que é isso? Então, isso é um outro ponto muito legal da pesquisa, porque mostra algo nosso, né, da condição humana, de sempre ter aquela ideia de pertencimento e especialmente validação. Você pode estar muito seguro de algo, você pode ter clareza sobre o que deve ser feito, mas sempre há aquela questão, olha, a minha escolha, ela não é absoluta porque eu sinto a necessidade de que o outro valide. Eu sinto a necessidade que o outro vai, ao menos, entrar no espectro, né, das minhas decisões. Então, isso é muito da nossa condição, né, por ser um ser social, talvez, sociável, talvez, de buscar essa validação. E muitos ali esperaram mesmo que a família, ou amigos, até outras pessoas de outras áreas do próprio mercado de trabalho, né, da primeira graduação, que validasse isso.
E aí, pensando nisso, né, a gente pode falar aí que tem uma outra perspectiva, talvez, do mercado de trabalho para esse público, né? Também a gente pode pensar que quais são os aspectos dessa segunda formação e qual a contribuição disso para o mercado de trabalho. Essa pessoa, ao concluir sua segunda graduação, ela chega no mercado de trabalho novamente, mas com um outro olhar. Como que é essa relação? Então, essa pessoa ela já tem uma ideia do que vai enfrentar no mercado de trabalho por conta da experiência na primeira graduação. Mas o que eu achei interessante também, porque eu imaginei antes de iniciar o processo de pesquisa, de que talvez não teria essa relação da primeira com a segunda, porque a segunda ali foi revelado que era um sonho, o desejo antigo, o interesse sempre existiu, então a primeira é como se fosse aquilo que eu consegui fazer. Para ser muito direto. Mas não, nas respostas foi colocado que eles conseguiram fazer uma conexão da primeira com a segunda. Isso para o mercado de trabalho é fantástico. No mundo hoje em que você lida com a multi-informação, com o multiculturalismo, com praticamente full time, né? Tá trabalhando em várias frentes, você chegar com novas competências, novas habilidades, fazendo essa relação uma com a outra, que o próprio JIT faz, essa interdisciplinaridade, é algo que eu percebi na pesquisa e que eles fizeram essa relação com a primeira graduação e isso eu achei extraordinário. No processo de formação, na segunda graduação, quais foram os principais sentimentos que foram aflorados, né, ou que você conseguiu captar pelo relato dos seus participantes? Olha, os sentimentos foram dois, né, emocional e racional. Eu percebi que quando falava sobre o emocional, estava se falando sobre a escuta, que é aprendido na psicologia. Não é? E quando falava do racional, eram algumas técnicas de abordagem, então algo que da ciência da psicologia trabalhava. E a que a mais foi citada é a TCC, né? A terapia cognitiva comportamental. Então eu percebi esses dois sentimentos ali aflorados, né? Em relação aos aspectos que foram absorvidos ali do curso de psicologia. E aí a sua pesquisa ela é feita, né, no mestrado, que é um mestrado interdisciplinar, né, e por isso você trouxe todas essas áreas, né, do conhecimento para dialogar, mas no mestrado interdisciplinar em gestão do território. Sim. Como que os estudos territoriais colaboraram para você fazer essa pesquisa e pensar, né, os resultados da sua pesquisa de campo? Então, aí vem a minha surpresa, né? Porque tem um antes e depois, né? Antes eu imaginava, eu não imaginava que havia uma perspectiva de território além do físico, certo? Mesmo eu sendo da filosofia, eu não imaginava que a geografia poderia lidar com isso. Quando eu encontrei o conceito de territorialidade e a territorialidade no sentido de construção, eu linkei muito bem isso com Heidegger, eu compreendi bastante que tinha essa relação. E eu percebi também que como isso é prolixo no bom sentido, se é que podemos dizer assim. Por quê? Porque não dá para medir a territorialidade no sentido do que o sujeito, do que o indivíduo ele enxerga do território, os valores que ele coloca ali, os processos identitários, o próprio pertencimento, porque isso de uma maneira muito grandiosa que não dá para você mensurar e nem mesmo conceituar. Então, eu entendi eu compreendi que o conceito de territorialidade ele é bem plástico, ele dá para você encaixar em vários aspectos da filosofia e outras áreas também. Então, para mim, isso foi de extrema riqueza absorver esse conteúdo e entender, né, compreender ele. E aí nesse território, né, que é esse território existencial, né, do sujeito ser um sujeito autônomo, né, e que passa para algumas pessoas por retornar à universidade, fazer um curso de graduação, qual mensagem você deixa para aqueles que hoje talvez estão nesse processo de pensar, né, a própria existência ou a sua relação com o mundo do trabalho, né, e talvez querendo dar um outro sentido, retornar para a universidade, né, para construir uma outra carreira? Qual mensagem que você deixa para essas pessoas? Olha, eu digo o seguinte, pela pesquisa que eu vi e mensagem minha no meu íntimo particular, faça. Porque se você já tem ali dentro do seu eu, dentro do seu íntimo, pelo menos uma ideia ali inicial, assim, olha, por que não, né? Mesmo que seja uma mínima dúvida, é porque você está na direção de fazer. E aí o processo de realização, quanto mais rápido for, você vai sentir uma vivência de uma completude mesmo do que você realmente desejou desde o início. Então, se tem isso latente, entendeu? Faça.
Essa é a mensagem, seja direto, vá, entendeu? Até porque eu estou lidando na pesquisa com existencialismo, e existencialismo justamente é a questão da realização. Né? E entender, né, que a vida é única, né, e Que que a vida existe é para única. realizar sonhos. Né? Isso. Tem até uma questão legal, se permite só fazer esse comentário, da mitologia, né, grega, que fala do tempo Cronos e o tempo de Zeus, né? Que o Cronos é o tempo que você não consegue vencer, então ele nos tem. E o Zeus, na mitologia grega, é o que derrota Cronos, então é o tempo da realização. Então, qual que é o tempo da realização? Ora, se você tem isso dentro de você, faça. Como você disse, o Heidegger e o Sartre também, né, para você olhar, a vida é única, então é aqui que você tem a oportunidade de você se realizar. Isso mesmo. Evaldo, agradeço a sua presença no Ed Pesquisa. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado mesmo. Um prazer ter você aqui e também agradeço a você que nos assiste e te convido a assistir aos outros episódios do Ed Pesquisa no YouTube da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.